Olá, humanos! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao segundo vídeo desse recém-criado canal, que a partir de agora vai ser mais alimentado, mas sobre isso eu vou falar no decorrer desse vídeo. Como vocês já devem conseguir decifrar pela minha brusinha, que não tá dando pra ver muito pelo enquadramento, mas é a de sempre, esse aqui é mais um vídeo pra falar sobre o último, e no caso de hoje, os últimos períodos na faculdade e os planejamentos pro próximo. Tem um semestre que eu não posto esse vídeo, então esse aqui provavelmente vai ser um dos maiores vídeos desse canal, porque eu tenho que falar sobre o quinto e o sexto período, que foram os dois períodos que eu fiz nesse ano aí, de 2023. E além disso, eu quero atualizar vocês, falar de algumas novidades e algumas coisas que aconteceram ao longo desse ano. Só pra situar o que está acontecendo, hoje é dia 31 de dezembro de 2023, é o último dia desse ano, e eu resolvi gravar esse vídeo hoje, ao invés de esperar passar o ano, pra deixar dentro desse ano ainda os vídeos sobre os períodos que eu fiz nesse ano. Então esse vídeo não vai ter muita edição, porque eu vou tentar postar ele ainda hoje, e enfim, é isso. Ao longo do vídeo vocês vão entendendo melhor o que rolou e eu vou explicando as coisas. Vamos começar então. Bom, primeiramente, eu quero começar falando de novidades e atualizações e o que aconteceu, que eu fiquei sumida ao longo desse ano e não gravei o vídeo sobre o quinto período até agora, né, nem sobre o sexto. Esse foi um ano muito complexo, em que aconteceram muitas coisas, em que eu me perdi nos meus próprios planejamentos, em que teve meses não planejados, porque eu tava fazendo muita coisa e muitos elementos externos apareceram, assim, fora do meu controle, e eu vou falar um pouco sobre eles ao longo desse vídeo. E eu cortei o cabelo também. Mas, enfim, o que é importante de atualizações é que a partir do ano que vem a gente vai ter mais vídeos aqui no YouTube e menos conteúdo no Instagram, porque eu tava ficando um pouco irritada com o tipo de conteúdo do Instagram, que é muito rápido e que dura pouco tempo, e eu falo demais. Então eu acho que o tamanho do YouTube, de serem vídeos longos e tal, vai combinar melhor com o tipo de conteúdo que eu vou trazer agora. E também porque, na verdade, eu tava querendo desativar por esse ano todas as redes sociais, porque eu não tô com muito saco nem pra responder as pessoas, assim, no WhatsApp mesmo. Mas teve gente que queria ver coisas da minha rotina e que falou, não faça isso e tal. Então eu vou estar postando as coisas mais aqui no YouTube. E aí a gente vai ter tanto esses vídeos falando sobre os períodos que vocês já estão acostumados, mas também vlogs de rotina e de reflexões sobre iniciação à docência, sobre a faculdade, sobre aprendizagem de idiomas e todas as coisas que a gente já falava no Instagram, mas nessa estrutura de vídeos mais longos. E aí eu vou deixar no Instagram para só fazer as caixinhas de perguntas, né? Que inclusive era um dos espaços em que eu mais criava conteúdo lá e que são conteúdos mais detalhados, já que eles são baseados em alguma dúvida que vocês trazem para mim lá de maneira específica. Então, eu não sei com que frequência ainda isso vai acontecer no Instagram das caixinhas, nem com que frequência vai ter vídeo aqui no YouTube, mas vai funcionar dessa maneira. Então vai ter mais conteúdo aqui do que lá. Isso posto, gente, vamos começar a falar então sobre os períodos. Como eu disse, esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais longos do canal, porque ao longo do que eu for falando sobre as disciplinas e tudo aquilo que vocês já estão acostumados, também vou falando sobre o que aconteceu, sobre as minhas impressões e tal, e isso tudo pro quinto e pro sexto período. Então o vídeo vai ficar grande, isso é inevitável e eu espero que vocês tenham paciência. Assistam em partes, vejam aos poucos, entendeu? Tem 2024 inteiro pra assistir esse vídeo. Então, é isso, vamos lá. Vou começar falando então sobre o quinto período, tá? Como sempre, esse vídeo vai estar estruturado em algumas partes, então eu vou começar falando sobre as disciplinas e aí nisso eu vou falar de como que foram as aulas, as avaliações, quais foram as minhas impressões. Na segunda parte, eu vou falar das minhas impressões gerais, de elementos externos, de outras coisas que eu estava fazendo e como que elas impactaram na minha vida acadêmica, de imprevistos que ocorreram. E na última parte, falar do planejamento para o próximo período aí, que é o sétimo, né? O primeiro período de 2024. Então é isso, vamos lá, vamos começar com as disciplinas do quinto período. Bom, no quinto período, que foi
os primeiros 6 meses, né, de 2023, eu fiz 4 disciplinas na faculdade. Elas não estão em uma ordem de preferência ou em uma ordem de qualquer coisa, estão na ordem que, na verdade, apareceu no sistema e eu só copiei e fui escrevendo de cada uma delas. E, enfim, vamos lá. A primeira disciplina que eu coloquei aqui, que eu fiz no 5º período, foi Fundamentos de Educação Especial e Inclusiva. Então, como que funcionavam as aulas dessa disciplina? Essa é uma disciplina semipresencial. Então, em algumas semanas a gente tinha aulas presenciais na faculdade e em outras semanas a gente tinha aulas remotas em que a gente tinha que fazer alguma atividade ou alguma coisa que comprovasse a nossa presença e mandar no mesmo dia para a professora. E aí foi isso, as aulas foram nessa estrutura, assim. E essa foi uma coisa que eu gostei por ter sido, na verdade, essa professora e não essa disciplina, porque eu tava empolgada com a disciplina, eu acho que eu até falei disso no vídeo do 4º período, que inclusive está aqui no canal, é o outro vídeo que tá nesse canal, então se você quiser voltar e assistir ele antes, pode ir lá. E eu tava animada, eu achei que seria uma boa disciplina, porém foi meio que um desastre, assim. A professora não tinha muito tato para ministrar essa disciplina. Teve vários momentos em que era necessário ter algumas intervenções dela, em que elas não aconteceram, e aí ficava um clima meio tenso, assim, na turma, muita entrega de capacitismo numa disciplina sobre educação especial e inclusiva. Então, foi uma disciplina que eu não gostei e que o fato de ser semipresencial ajudou um pouco para evitar, assim, as coisas ruins, terríveis que aconteciam durante as aulas. Quanto às atividades avaliativas. Essa disciplina teve várias atividades avaliativas ao longo do período, em formatos diversos, e algumas delas eram feitas dentro de sala e outras eram feitas de maneira online, né? Como eu disse, pela estrutura semipresencial, então a gente entregava algumas coisas pelo Moodle para a professora. E aí foi isso, as atividades foram super tranquilas de fazer e tal, e essa foi a única disciplina em que eu tive prova. Eu acho que desde que eu comecei a faculdade foi a única disciplina que eu tive prova nesse sentido, assim, de sentar e escrever manualmente uma resposta e tal, que foi uma prova final, assim, com todos os conteúdos que a gente fez, mas que também foi bem tranquila. E, enfim, não foi uma disciplina que eu gostei muito, como eu disse, eu acho que faltou preparo, capacitação, talvez. E é isso, assim, foi uma disciplina que eu mais passei por ela, que teve algumas coisas importantes que eu entendi, principalmente das leituras, né, que a gente fez, mas não do resto. É isso. A segunda disciplina que eu fiz, ainda no 5º período, foi História da Arte. Quanto às aulas, em tese, elas eram aulas bem da história, assim, de serem aulas expositivas, longas, com o professor falando, né, por todas as quase 4 horas de aula que a gente tem. Mas elas eram aulas extremamente cansativas e é muito complicado fazer história e achar que uma aula é cansativa, porque a gente tem uma estrutura de aula que é cansativa, assim, para quem é de outras áreas, que tem muita coisa, que é muito densa, que tem raciocínios longos e complexos que você tem que conseguir ficar focado por um longo período de tempo para acompanhar. Mas é que isso não existia nessa aula. Não tinha nexo nenhum entre as coisas que estavam sendo ditas. Não, parece que as aulas não eram planejadas e era tudo muito improvisado e ninguém entendia nada. Então foi uma disciplina de que eu não consegui tirar muita coisa, que inclusive eu quero depois fazer na formação continuada algum curso de História da Arte, porque eu acho que é muito importante. E enquanto futura professora, né, aspirante a docente, eu gosto de coisas artísticas para trabalhar história dentro de sala, então eu quero ter aporte teórico para mobilizar isso da História da Arte, mas que não existiu nessa disciplina, então era tudo muito confuso. Quanto às avaliações, a gente fez 2 ou 3, não tenho certeza, resenhas de textos de História da Arte, e essa disciplina não tinha leituras obrigatórias, então a gente podia fazer resenha de qualquer texto que tratasse de algum tema de História da Arte, sendo qualquer tema que fosse. Tinha alguns textos que o professor indicou, assim, que foi os que eu fiz,
mas ele falou que se a gente achasse quaisquer outros textos e quisesse fazer sobre eles, tudo bem também. Então ficou muito solto, a gente não teve uma devolutiva interessante, sabe? Foi isso, outra disciplina pra passar por ela. E é isso, não gostei da disciplina e as outras impressões eu já disse. De maneira não planejada, acabou ficando as disciplinas ruins e depois as boas, mas eu não pensei nisso, tá? Mas enfim, a terceira disciplina que eu fiz no quinto período foi História do Brasil 4. Essa é a última história do Brasil, a gente tem muita história do Brasil no UFMG. E, enfim, como que eram as aulas dessa disciplina? As aulas eram discussões de textos, tinham textos obrigatórios e textos optativos, e essas discussões eram mais sistematizadas. Então, tinham pessoas que ficavam responsáveis por discutir os textos da aula e essas pessoas tinham que ler os optativos daquela aula. Eu gosto desse tipo de aula, quando o professor meio que te obriga a ler algum texto para determinadas pessoas ficarem mais... Eita, que a cadeira tremeu. Ficarem mais... de maneira mais sistemática na discussão, porque eu acho que ajuda a orientar a aula e traz informações interessantes, rende uns debates muito bons, assim. E aí, já partindo para as avaliações, a participação nessas discussões era uma das avaliações, e além disso a gente fez um relatório de visita ao lugar de memória, a gente foi no... alguma coisa do trabalho, eu não vou lembrar agora, mas eu vou pesquisar e escrever o nome aqui, que é um espaço de memória sobre a questão do trabalho no Brasil. A gente leu um texto antes de ir pra lá sobre isso. E assim, é muito legal o espaço. Tem várias coisas a serem problematizadas, mas é um espaço muito interessante e que é fácil de conseguir levar turmas, inclusive, para docentes, aspirantes à docência. É um espaço muito legal e eles trazem um profissional lá do direito, assim, no negócio do direito do trabalho, para simular um desses tribunais, não é tribunal, mas enfim, um desses processos em que o trabalhador vai requerer alguma coisa, e aí a justiça do trabalho no Brasil ela é muito acessível, né? E a gente entende isso na exposição lá. E a pessoa, né, que trabalha com essa questão da justiça do trabalho e vai fazer essa simulação com a gente, explica as coisas de uma maneira muito didática. Então é muito legal e a gente fez um relatório sobre isso. E por último, a gente fez um podcast sobre alguma fonte histórica que estivesse dentro do período abarcado pela disciplina. Essa disciplina vai desde a Era Vargas até a redemocratização, é muita coisa. Mas esse foi um dos trabalhos mais cansativos que eu fiz na faculdade, mas foi muito legal, o resultado ficou muito interessante, fiquei muito feliz com ele. E essa foi uma disciplina muito legal, as aulas eram muito interessantes e uma professora ótima que tem uma perspectiva cultural e que isso sempre era trazido, então a gente viu muita música, muito filme, e eu sei que tem gente que não gosta disso, que gosta de um trabalho que seja mais concentrado nas questões políticas, econômicas e de uma maneira mais objetiva, mas eu achei isso muito legal. E, enfim, é isso, uma das melhores disciplinas, com certeza. Bom, por último, uma outra disciplina favorita aí do quinto período, que foi História e Ensino 2, a última História e Ensino dessa saga, que começou no terceiro período, no quarto período, errei. E nessa disciplina as aulas também eram organizadas, assim como em Brasil 4 e assim como em História e Ensino 1, por discussões dos textos que eram também uma forma de avaliação. Então, tinham pessoas responsáveis por discutir os textos daquela aula e isso já era uma atividade avaliativa. E, além disso, a gente teve uma avaliação mais geral dos conteúdos da primeira parte da disciplina, que era para casa, assim, algumas questões, e aí a gente escrevia um texto respondendo. A gente elaborou também uma sequência didática sobre algum conteúdo de história utilizando literatura. Foi muito legal, também foi um dos trabalhos mais interessantes que eu já fiz na faculdade. E, por último, a gente teve que elaborar e executar uma proposta de estudo do meio. A gente estudou um pouco sobre essa questão do estudo do meio, de como fazer um estudo do meio na história, né, do que é possível.
e a gente elaborou um roteiro. A turma foi dividida em 3 grandes grupos que elaboraram roteiros de estudo do meio. Nisso a gente foi para Ouro Preto fazer um estudo do meio lá, que não era do meu grupo. E, enfim, foi muito legal fazer todos esses estudos no meio e ver, né, tipo, como essa metodologia é interessante. E depois, inclusive, no PIBID, eu vou falar disso na parte dos elementos externos, eu participei de uma espécie de estudo do meio com os alunos do 7º ano e foi muito legal olhar isso de uma outra perspectiva, assim, porque nós fizemos esses estudos do meio com os nossos colegas de turma. E aí fazer com uma turma da educação básica foi muito legal e apareceram coisas muito interessantes. Bom, sobre o 5º período é isso. Agora eu vou passar para o 6º período, que foi o caos. Mas sobre o caos eu vou falar na parte dos elementos externos mais detalhadamente. Mas enfim, no 6º período eu fiz também 4 disciplinas que meio que são 3. Isso vai ficar mais claro quando eu for falar das 2 disciplinas que meio que são uma. Então vamos lá. A primeira disciplina foi gestão escolar. Essa é uma disciplina do 7º período, na verdade, que eu adiantei, porque eu não queria fazer uma outra, que estava lá na grade, agora. E aí, essa é uma disciplina completamente online, e por isso as aulas são todas por meio ou de videoaulas, ou de textos que a gente tem que ler e atividades que a gente vai fazendo de maneira online ao longo do período. As avaliações dessa disciplina foram de uma maneira semelhante à disciplina de Fundamentos da Educação Especial Inclusiva, diversas avaliações ao longo de todo o período que a gente ia entregando de maneira online, e elas tinham formatos diferentes também, todas elas, mas todas muito tranquilas de fazer, com base no que a gente estava estudando. E assim, opinião polêmica. Eu gostei dessa disciplina, as pessoas geralmente não gostam, acham uma disciplina gravemente ruim, assim, mas é uma disciplina chata, muito fácil, mas que eu achei muito importante, principalmente para aprendizagem de questões de legislação e de fundamentos da educação, que são coisas que caem muito em concurso público para professor. E esse ano eu fiz um concurso e isso ficou muito evidente, assim. E eu acho que levar a sério as leituras dessa disciplina, analisar os documentos que são disponibilizados, ajuda muito nessa preparação para essas questões mais objetivas que são exigidas em concursos públicos. Então, eu achei uma disciplina útil. Não é uma disciplina divertida e tal, mas uma disciplina útil. Bom, a segunda disciplina que eu fiz no 6º período foi História da África. Essa foi uma disciplina muito boa, acho que a que eu mais gostei desse período. E as aulas eram sempre organizadas da mesma maneira. O professor de História da África era um professor que levava muito a sério o conceito de rotina escolar. Então as aulas sempre tinham uma rotina, a gente sempre sabia o que ia acontecer. E aí elas eram organizadas numa primeira parte, onde a gente analisava uma fonte histórica e conversava um pouco sobre ela. E no final dessa primeira parte, o professor fazia uma exposição de questões mais objetivas, né, que tivessem a ver com aquela fonte histórica e com o texto que a gente lia previamente para a aula. E na segunda parte, a gente fazia uma discussão do texto que a gente tinha lido previamente para a aula, com base em algumas questões que o professor trazia. Então, essa discussão ficava mais orientada, mais sistematizada e permitia trazer dúvidas mais específicas, né? Quanto às avaliações, foram 3 nessa disciplina. A gente fez um fichamento de algum dos textos que a gente tivesse lido ao longo do período. Além disso, a gente fez um projeto de trabalho monográfico, né? Trabalho tipo TCC, um projeto de TCC, que podia ser ou um artigo acadêmico ou um projeto didático. No caso, eu escolhi fazer o projeto didático, então o esboço disso também valia nota. E no fim, o trabalho monográfico final, que era esse projeto ou esse artigo fechado, assim, finalizado. Foram avaliações mais difíceis de fazer, mas que tinham uma quantidade boa de avaliações, 3, e com uma orientação muito clara. E aí isso ajudou muito, assim, de saber exatamente o que precisava ser feito e tudo mais. Foi uma disciplina que eu gostei muito, que os conteúdos foram muito interessantes.
e que com certeza tem coisas que eu vou utilizar para aulas no futuro. Por último, as duas disciplinas que são o estágio 1 e o seminário de prática de ensino 1. Essas duas disciplinas, elas são uma matrícula só. Porque o que acontece? O estágio, ele é a parte prática, né? A disciplina estágio se refere a essa parte prática de estar na escola, desenvolver as atividades ali e tal. E o seminário é uma disciplina para acompanhar o estágio. Então, onde você pode compartilhar com os colegas o que está acontecendo no estágio e discutir essas questões com base em leituras que são feitas na disciplina. Então, a intenção dessa ser uma matrícula só é justamente fazer essa concatenação entre teoria e prática. E aí, por isso que foram, 4 disciplinas, mas que na verdade são 3. E essa foi uma disciplina, assim, ok. Eu gostei muito da experiência do estágio, mas a disciplina de seminário, às vezes, tinha umas coisas meio desnecessárias, assim. Mas foi muito legal ter o espaço para discussão dessas questões do estágio, porque eu acho que isso ajuda muito e ajuda muito no tratamento dessa questão de a docência às vezes ser muito solitária, assim, e principalmente quando você está iniciando, eu acho que as aflições parecem muito mais graves do que elas realmente são, e ver que não é só com você que isso acontece ajuda muito nesse momento de partilha com os colegas e tal. Quanto ao meu estágio foi numa escola municipal, que foi a mesma escola em que eu estava fazendo o PIBID, eu só aumentei a carga lá. E foi muito legal, porque foi uma oportunidade de aprofundar, assim, e estar mais tempo dedicado ao trabalho que já estava sendo desenvolvido ali. E, como eu disse, esse ano aconteceram muitas coisas, e esse foi um dos momentos bons, assim, das coisas boas que aconteceram. Mas eu acho que em um outro momento talvez tivesse sido mais legal fazer o estágio, assim, tivesse sido mais proveitoso. Não que não tenha sido, foi. E até pra entender que isso acontece, assim, de coisas externas bombásticas e difíceis estarem aparecendo e a gente ter que fazer estágio e afins. Mas tem que haver um distanciamento pra compreender isso, porque no momento é muito complicado. E aí é isso de disciplinas do 6º período. Com isso a gente encerra essa parte das disciplinas, das avaliações e das impressões. E agora eu vou falar um pouco sobre os fatores externos, né, coisas de projetos, trabalhos e afins que influenciaram aí a minha vida acadêmica neste período. Vamos lá. Bom, no primeiro período de 2023, os primeiros 6 meses, eu estava fazendo muita coisa. Né? No segundo também, mas no primeiro período eu estava fazendo muita coisa. Então, além das 4 disciplinas que eu fiz, né, na faculdade, no primeiro período, eu estava fazendo mandarim no sábado de manhã. Tinha o estágio na prefeitura, que eu trabalhava presencialmente quase todos os dias de manhã, menos a terça-feira, que eu tinha reunião do PIBID, e depois eu comecei a trabalhar menos um dia para ir para a escola no PIBID, quando eu comecei a ir, que eu fui um pouco mais tarde. Não foi logo no começo do ano. A extensão, que eu estava tentando manter, mas como os trabalhos da extensão eram no horário à noite e eu estava acordando muito cedo, assim, para ir no estágio da SMED, eu acordava umas 4h30 da manhã. E aí, se eu fosse para a reunião da extensão, eu ia dormir 10 horas para acordar 4h30. Eu acordava muito cansada ou não conseguia dormir porque precisava estudar. Então, eu tentei manter isso por um tempo, mas chegou uma hora que eu não conseguia. E o PIBID, né? Além disso, que era, então, um dia por semana de manhã essa reunião, que era na terça-feira, e o outro dia na escola, fazendo as atividades ali. E aí tava muita coisa, tipo assim, demasiadas coisas, muito cansativo. E aí, no segundo semestre, eu saí do mandarim, né, durante esse período para fazer um pouco menos de coisas e conseguir dar conta delas. Então, no segundo semestre eu fiquei com o estágio na SMED, o PIBID, né, que fazia essa alternância como estágio, e aí eu tentei manter a extensão, mas de maneira ainda mais afastada, então eu praticamente não participei das atividades. Então, eu fiquei
no estágio e no PIBID, além das disciplinas da faculdade. E funcionou melhor, mas foi um processo assim de recuperação mesmo, porque eu estava muito cansada de toda a carga do primeiro período. Tinha diversas coisas desse processo de adoecimento mesmo, por cansaço, que apareceram, que não é conveniente falar, mas que foi sendo trabalhado e melhorando nesse segundo semestre, um pouco mais leve. Além disso, terapia. Eu comecei a fazer nesse ano a terapia, tipo, mais pro segundo semestre. Foi um pouquinho antes, mas mais pro segundo semestre. E, enfim, coisas boas, coisas ruins, mas coisas. E, além disso, no segundo semestre teve várias coisas. Então, teve essa diminuição da minha carga horária, mas também a tentativa de, tipo, manter uma vida, né? De sair com as pessoas, conseguir conversar, conseguir dormir, comer e tudo isso. E aí, várias coisas aconteceram que impactaram muito na minha vida acadêmica e que eu tive que meio que me virar. Uma delas é que o meu computador morreu. Literalmente. Ele parou de funcionar o teclado em um determinado momento. Quem acompanhou essa saga no Instagram já sabe. E depois queimou. E aí já era. E depois uma amiga minha, o irmão dela, me emprestou o notebook dele para eu terminar os trabalhos no final do semestre, mas eu tava dependendo de usar computadores na faculdade, assim. E os horários são péssimos, né, pra quem estuda e faz estágio. Mas fui indo, fiz várias coisas pelo celular também. A pior coisa do mundo é escrever um trabalho no celular. Mas deu certo. Uma outra coisa é que eu fiquei doente em sequência, literalmente, assim, eu tive uma infecção na garganta, aí depois eu tive Covid, neste período em que eu tava sem computador. Então eu fiquei um bom tempo isolada em casa, sem ter como fazer os trabalhos. E aí tudo ficou atrasado, e ainda bem que eu sempre planejo para fazer os trabalhos com antecedência, então eu já tinha alguma coisa feita com antecedência, mas ainda assim teve muita coisa que ficou corrida para fazer de última hora. E como consequência de todo esse somativo, um certo desânimo, né, que eu já falei de quando eu fui falar das aulas, do estágio, do PIBID também, porque tinha muita coisa acontecendo e aí às vezes eu ficava meio boiando assim na realidade, não sabendo o que estava acontecendo e tudo mais, mas deu tudo certo, ou mais ou menos, tudo aconteceu, né? É isso, aqui estamos. E até por todos esses fatores, né? Principalmente por todos esses fatores, eu desapareci do Instagram, não consegui gravar as coisas porque tinha muita coisa acontecendo. E aí tanto não tinha tempo como não tinha cabeça, né? Pra fazer tudo isso. Enfim, impressão geral, gente. Esses foram 2 períodos muito complicados, muito difíceis, mas muito importantes e que foram momentos assim de uma maior aproximação com a docência e tudo mais, e que têm sido bons, mas que realmente aparece aquela questão de ser novo e diferente e tudo mais. Mas os aportes teóricos ajudam muito nisso, de verdade. Dei as minhas primeiras aulas sobre Grécia, uma sozinha, inclusive, e diversas aflições apareceram, diversos desesperos, mas ter uma boa supervisão e tal sempre ajudaram nisso e tem ajudado, então é isso. E aí, por último, né, para encerrar esse vídeo, falar um pouco sobre os planejamentos para o próximo período, que é o 7º período. Estou mais pro fim do que pro começo da faculdade agora. E nesse próximo período, então, eu vou fazer 4 disciplinas, que meio que são 3 de novo. Então eu quero fazer História das Américas 2, que seria à noite, e eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já tentei conseguir essa disciplina à noite e não deu. Mas eu espero fazer ela, porque é uma disciplina do 3º período que eu devo, então eu espero que dê certo. Além disso, o combo estágio 2 e seminário 2, e eu queria muito fazer esse estágio em uma escola particular,
Porém, a professora que provavelmente vai ministrar essa disciplina, ela costuma, tipo, te orientar a ir pra uma escola, sabe? Então você obrigatoriamente tem que fazer a escola que ela delegar pra você. Então eu não sei se vai ser possível, mas se não, ainda tem um estágio e aí eu espero conseguir fazer um estágio em alguma escola particular, porque é uma realidade que eu desconheço completamente, assim. Ao longo da minha vida eu estudei na escola estadual e na escola federal e nesse semestre, né, no estágio no PIBID, eu conheci um pouquinho de uma escola municipal, mas eu não sei como é a escola particular. E eu acho que é importante para a formação docente conhecer a realidade da escola particular também. E além disso, né, por último, a quarta, que também é a terceira disciplina, é Laboratório de História e Educação 1, que é uma das que já está prevista para esse período que eu pretendo fazer. De elementos externos, eu vou manter, então, o estágio na SMED até o meio do ano, depois eu vou encerrar lá. O PIBID, que também vai até mais ou menos o meio do ano, um pouquinho antes, na verdade, o PIBID acaba em abril, né, a última bolsa é em maio. E a extensão, né, que eu pretendo estar um pouco mais próxima agora, na medida em que as coisas forem se encaixando e em que seja possível, assim. E de maneira geral, para esse ano de 2024, que começa amanhã, tratar como prioridade, assim, me cuidar, não ficar doente, de estudar de novo e ter uma existência mais centrada em mim, nos meus desejos e em existir, continuar viva. É isso. Para encerrar este vídeo, desejo a vocês que estão assistindo aí um feliz ano novo. Espero que em 2024 a felicidade seja fácil, tranquila e leve e que esse seja um ano repleto de amor. Se você gosta do Camilo como eu espero que o amor continue sendo a sua revolução. E é isso. Um besito e até o próximo vídeo ou qualquer coisa que apareça aqui no Instagram.